Imagina só um navegador que não apenas te mostra a internet, mas que realmente a entende. Um navegador que consegue antecipar o que você precisa e até agir em seu nome. Parece coisa de filme, né? Pois é, mas é exatamente essa a proposta da OpenAI com o seu mais novo projeto, o ChatGPT Atlas. Vamos começar com a pergunta que está no coração de tudo isso. E se o navegador deixasse de ser só uma janela passiva para o mundo digital e se transformasse de fato num copiloto inteligente? Um assistente que não só entende o que você está vendo na tela, mas o que você pretende fazer com aquela informação. Essa é a grande virada de chave que o Atlas promete. Todo mundo aqui conhece bem essa rotina, né? Aquele verdadeiro balé de abas. Você copia uma informação daqui, cola ali, abre uma aba para o chat GPT para perguntar alguma coisa, aí volta para a página original. É um processo todo picotado que quebra completamente nosso foco. A OpenAI olhou para essa confusão e pensou, dá para fazer isso de um jeito muito melhor. E a solução, como o nome já diz, é a integração total. A ideia é simples e genial. Em vez de você ter que ir até o ChatGPT, ele passa a morar dentro do seu navegador. Isso transforma o navegador num ambiente de trabalho único, muito mais inteligente. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que se você está lendo um artigo super complexo, pode simplesmente pedir um resumo sem sair da página. Ou, sei lá, está olhando um produto numa loja, pode pedir na hora uma comparação de preços. A inteligência artificial está sempre ali, a um clique, pronta para te ajudar no contexto exato do que você está fazendo. E olha, isso não é só teoria não. A Yoga, uma das primeiras estudantes que testou o Atlas, sentiu essa diferença na pele. Para ela, a forma de estudar mudou completamente. Aquele ping-pong de ir e vir entre os materiais da aula e a janela do ChatGPT simplesmente acabou. Agora, a IA entende o que ela está estudando e ajuda a formular as perguntas certas na hora certa. Tá, mas como é que o Atlas faz essa mágica toda acontecer? O segredo está em dois superpoderes principais que fazem ele ser tão diferente: a capacidade de lembrar das coisas e a capacidade de agir. Vamos conhecer agora a memória do navegador e o modo agente. Vamos começar pela memória. Pensa nela como se fosse um diário de bordo inteligente para o seu navegador. O Atlas pode, se a pessoa permitir, claro, lembrar das pesquisas e interesses para dar respostas cada vez mais afiadas e personalizadas. E o mais importante de tudo, quem manda é quem está usando. O controle sobre o que é lembrado ou esquecido é total. Para a gente entender bem o poder disso, vamos a um exemplo prático. Imagina que alguém está procurando um emprego novo. Durante a semana, essa pessoa navega por um monte de vagas em sites diferentes. O Atlas, quietinho ali, vai anotando. No fim da semana, é só perguntar: ei, com base nas vagas que eu vi, quais são as habilidades mais pedidas na minha área? E pronto, ele entrega um resumo personalizado, perfeito para ajudar a brilhar na entrevista. Se a gente falou que a memória é o cérebro, então o modo agente ou o executor são os braços e as pernas. É aqui que o Atlas para de ser só um conselheiro e vira um assistente que literalmente põe a mão na massa e faz as coisas acontecerem. É como ter um estagiário digital que não cansa nunca. Você dá uma ordem e ele executa a tarefa, navegando entre sites, preenchendo formulários, clicando nos botões. A ideia é automatizar todo aquele trabalho chato e repetitivo para que a gente possa focar no que realmente importa. Olha só que incrível este outro exemplo: planejar um jantar. É só entregar a receita para o Atlas e dizer: compra esses ingredientes para mim. Ele sozinho vai encontrar o supermercado mais próximo, navegar pelas seções virtuais, colocar tudo no carrinho e finalizar a compra para entregar em casa. A única coisa que resta fazer é esperar a entrega chegar na porta. Mas um ponto importante aqui. Esse superpoder de execução, o modo agente, por enquanto, é como se fosse um gostinho do que vem por aí, disponível só para os assinantes dos planos pagos. A OpenAI está basicamente testando as águas com um grupo menor antes de liberar todo esse potencial para todo mundo. Ok, tudo isso é muito legal, muito poderoso, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Com tanto poder, quem está no comando de verdade? A OpenAI faz questão de dizer que o controle está sempre com a pessoa, e agora a gente vai ver exatamente como. A filosofia aqui é bem clara: transparência e controle total na mão de quem usa. Dá para ver e apagar tudo que o Atlas lembra, dá para deixar ele cego para algum site específico com um clique, e o mais fundamental: os dados de navegação não são usados para treinar a IA por padrão. A privacidade já vem como configuração inicial. Para entender a segurança do modo agente, pensa nele como um assistente que trabalha dentro de uma sala de vidro. Ele consegue ver e interagir com a internet que está do lado de fora, mas não tem a chave para entrar no resto do seu escritório. Seus arquivos pessoais, suas senhas, o sistema do seu computador, tudo isso está fora do alcance dele.
E tudo que ele faz é como se fosse extraoficial, sem deixar nenhum rastro no histórico de navegação. Bom, com essa promessa de um navegador mais inteligente e também mais seguro, a pergunta óbvia é: quando e como a gente vai poder experimentar essa nova forma de navegar? Vamos dar uma olhada no que a OpenAI está planejando para o futuro do Atlas. O plano de lançamento deles é bem estratégico. Começa com a galera do Mac, que geralmente adota novidades mais rápido, para depois expandir para o Windows e para o mundo dos celulares. E para o futuro, a ideia é ter um Atlas cada vez mais personalizável e até aberto para que outros desenvolvedores possam criar em cima dele. E aqui a gente entende a visão maior por trás de tudo isso. O Atlas não é só mais um navegador. Ele é um dos primeiros passos importantes para uma nova era da computação, a era dos agentes de IA. São sistemas que não apenas respondem a perguntas, mas que agem, que não só informam, mas executam tarefas. Estamos falando de verdadeiros assistentes digitais autônomos. E com isso a gente fecha o ciclo. A pergunta não é mais o que o meu navegador pode me mostrar, e sim o que eu posso pedir para o meu navegador fazer por mim. Desde planejar as férias dos sonhos até ajudar a gerenciar as finanças, as possibilidades são, de verdade, infinitas. O ChatGPT Atlas não é só uma nova ferramenta. É um convite para a gente reimaginar completamente nossa relação com a internet. E a resposta para essa pergunta, bom, essa vai ser escrita por cada um de nós.